Eu já já compartilho. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo. Feliz Dia das Mulheres. Oi, Joana, tudo bem? Que a gente tenha um dia de reflexão, de fato. Espera aí, já estou com o link. Pessoal aí, aguarda só um minutinho. Do Facebook, que a gente já vai começar. Para vocês também. Tão bom ver vocês. Oi, Joana, estão ouvindo a gente? Ó, esse é o link aí do Facebook para todas vocês que quiserem compartilhar, para o pessoal acompanhar. Eu acho que vai ser bem bacana. Espero que a gente consiga conversar bastante. Eu acho que a Fernanda tem muito para trocar com a gente. Vai ser bastante legal poder ter essa conversa, um dia tão especial, com uma iniciativa tão, como eu falei, tão significativa, né? Mas eu vou esperar vou apresentar a Fernanda, né, para vocês. Só peço um minutinho para vocês. Tranquilo. Sobre maternidade barra paternidade, né, Fernanda? Sim, sempre. Mas é ruim esse negócio de português ter que ir falando as duas coisas sempre. É verdade, verdade. Mas enfim, vou adicionar porque. Sim, com certeza. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está com a gente no Facebook. Então, eu vou apresentar a Fernanda para vocês, para quem não conhece. A Fernanda, Fernanda, você pode falar o seu sobrenome para gente, só para eu não cometer nenhum erro? Não, tranquilo. Stanisłaski. Então, a Fernanda Stanisłaski, ela é docente do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia e pesquisadora do Centro de Biotecnologia da URGS. Ela é bióloga pela URGS, doutora em Biologia Celular e Molecular, também pela URGS. Tem pós-doutorado na Universidade de Toronto e na URGS. E atualmente é docente adjunta no Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da URGS e também pesquisadora do Centro de Biotecnologia. É mãe do Bruno, que nasceu em 2013, e do Samuel, que nasceu em 2015. E aí ela vai contar um pouquinho para a gente dessa iniciativa incrível, que acredito que foi inspirada pelo Bruno e também pelo Samuel. Sim, Fernanda? Com certeza. Então, fica à vontade, o espaço é todo seu. Eu agradeço muito por você estar aqui com a gente num dia desse tão especial para todos nós. Ok, obrigada, Ju. Agradeço o convite de vocês. É uma honra estar aqui hoje. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Parenting Science, como é que a gente criou esse grupo, o que a gente tem feito. E o que a gente conseguiu até agora e principalmente o que a gente planeja para o nosso futuro. Então, o Parenting Science, como a Juliana mencionou, surgiu da minha experiência pessoal. Então, em 2011, quando eu tinha 30 anos, eu fui contratada na URGS como professora adjunta do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia. Tá? E essa época, para quem é mulher, é uma época que a gente começa a questionar quando a maternidade vai acontecer, se é um desejo na nossa vida. Né? Então, depois de muito ponderar, tá? Em 2013 nasceu o Bruno, meu primeiro filho, quando eu tinha 32 anos. E depois, em 2015, nasceu meu segundo filho, Samuel, quando eu tinha 34 anos. Tá? Essas idades vão voltar depois, quando a gente mostrar alguns dados da nossa pesquisa para vocês. Bom, eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente agora já é mãe ou não, já é pai ou não, tá? Mas existe uma expectativa sobre como vai ser a nossa vida depois de nos tornarmos mães ou pais. Aí essa expectativa nem sempre corresponde à realidade. Obviamente a gente sabe que esse vai ser um momento de dedicação bastante grande, tá? Um momento que a gente está ansiando que aconteça, tá? Mas essa dedicação é quase que exclusiva nesse primeiro momento da vida dos nossos filhos. Tá? Então, não existe livro no mundo que nos prepare para essa fase. Tá? E a gente tem que se adaptar a essa nova vida, tá? Além de ser cientistas, como estávamos acostumados a ser, agora a gente também é mãe, e nossa dedicação aos nossos filhos é algo que vai consumir bastante tempo.
Bom, o que aconteceu comigo logo que eu me tornei mãe? Então, eu estava acostumada a trabalhar continuamente, ininterrompidamente, de sábado, domingo, feriado, isso não existia para mim. Aí, obviamente, depois que eu me tornei mãe, essas coisas mudaram. Então, a principal medida que a gente tem hoje em dia, dentro da ciência, que vai ser o ponto que vai ser analisado quando a gente for pedir bolsa, quando a gente for pedir qualquer recurso para fazer pesquisa, é o número de publicações. Então, eu botei aqui minha vida em números, em publicações científicas. Então, aqui o início, durante o meu pós-doc, quando eu fui contratada, e vinha uma ascensão no número de publicações, e aí meu primeiro filho nasceu, e isso aconteceu. Então, essa dedicação de tempo que a gente passou a ter com os nossos filhos, obviamente vai ter esse impacto na redução de tempo que a gente tem com a nossa carreira profissional, e isso vai levar em consequência essa diminuição na produção. Hoje o Bruninho está completando 5 anos, agora esse mês, aí as coisas parecem estar retomando. Mas o que aconteceu nesse período aqui entre ele nascer e eu conseguir retornar minha carreira científica, que está acontecendo só agora? A primeira consequência dessa diminuição na produção científica foi como eu conseguia manter meu laboratório em termos de recursos financeiros. Antes do Bruninho nascer, eu tinha ganho 4 editais de pesquisa, um internacional, 2 aqui do estado, aí o último que eu tinha ganho era o Universal de 2014. E depois disso, todos os meus pedidos de bolsa, de editais de fomento, foram indeferidos. Aí o que vinha na justificativa para esse indeferimento? O fato de eu ter passado 2 anos sem publicar, 2015 e 2016 eu não publiquei nenhum artigo científico, não existia nenhum problema com os projetos que eu estava propondo, mas sim com o fato de estar aquém do que era esperado para alguém que estava naquela fase da carreira. Quando eu era comparado aos meus pares, alguém que estava com na mesma fase da carreira do que eu estava muito atrás dessas pessoas. O que aconteceu comigo especificamente? Eu comecei a questionar a minha capacidade de continuar sendo cientista depois de ter me tornado mãe. Porque eu não ouvia ninguém falando nada a respeito disso. Então, o máximo que eu ouvi era algumas outras pesquisadoras mais experientes dizendo que a gente sobrevive, uma hora as coisas melhoram. Então, eu achei que a culpa fosse minha. Aí, um dia, eu gosto de escrever, e fiz um texto numa rede social contando essa história, de que tinha sido uma escolha consciente eu dedicar o tempo que eu tinha para os meus filhos, mas e que eu me sentia muito mal, né? Eu estava passando por uma fase pessoalmente bastante difícil, por ter que encarar que talvez eu não pudesse, então, continuar sendo cientista e mãe da maneira que eu gostaria. Então, foi muito legal o que aconteceu depois. Eu comecei a receber um monte de mensagens de mulheres que eram próximas a mim, estavam passando por essa mesma fase, de serem recém-mães, e elas falavam as mesmas coisas que eu estava vivendo. Tá conformada de que só ia conseguir retornar à carreira científica depois que os filhos estivessem grandes, a falta de tempo, né, que a gente estava acostumado a dedicar para trabalhar em casa, agora a gente dedicava esse tempo aos nossos filhos, que tem um impacto muito grande na nossa carreira e que vai muito além de só licença maternidade, daqueles 6 meses que a gente está realmente afastado do laboratório. E algo que foi muito importante, assim, de fato, a gente iniciar o Parenting Science, uma amiga minha de infância, ela escreveu lá que o lápis dela tinha um buraco entre 2014 e 2015 e ela não podia preencher com a certidão de nascimento das filhas dela. Então, foi com o apoio dessas pessoas que eram próximas a mim que a gente criou o Parenting Science. O Parenting Science surgiu com um objetivo bem específico. Nossa ideia era tentar conseguir parceria, seja pública ou privada, para criar um fundo de pesquisa que fosse específico para mulheres, para cientistas que se tornaram mães recentemente. E aí, então, a gente começou a pesquisar sobre o assunto, a gente precisava de dados para entender se realmente isso só acontecia com a gente, se era algo que acontecia com todos os cientistas que se tornavam mães. E aí, a gente começou a ler bastante sobre o assunto. Obviamente, essa questão da maternidade está ligada a uma questão muito mais ampla, que é a questão da participação das mulheres na ciência.
Então, não sei se todo mundo viu, no Dia Internacional da Mulher do ano passado, a Elsevier liberou um relatório bem extenso, tem 90 páginas, a respeito de como é o cenário da participação da mulher agora, em termos mundiais. Eles analisaram 12 países, incluindo o Brasil, tá? E o que eles viam nesse relatório? Tá? A proporção de mulheres entre os pesquisadores e inventores cresceu, né, na última década, em todos os 12 países que eles analisaram. Tá? Mulheres ainda publicam menos papers, menos artigos científicos do que homens, mas pelo menos não existe mais nenhuma evidência de que tenham algum bias em termos de número de downloads ou de citações, tá, por a autora ser uma mulher. Tá? Mulheres colaboram muito menos do que homens internacionalmente. Tá? E isso é consequência de que entre pesquisadores, tá, mulheres são muito menos móveis do que homens, tá, em termos de conseguir se deslocar do local de origem, onde elas têm a carreira estabelecida para colaborações internacionais. Tá? O que eles falam especificamente do Brasil nesse relatório da Elsevier? Então, juntamente com Portugal, o Brasil é o país que mais cresceu em termos de participação das mulheres na ciência. Hoje em dia, as cientistas brasileiras constituem 49% das publicações da população de cientistas no Brasil, o que é extremamente positivo. Tá? O que foi mencionado a respeito de maternidade nesse relatório? Tá? Nada. Eles falam 2 frases em todo o relatório, dizendo que, obviamente, as escolhas que a mulher faz em relação à maternidade vão ter um impacto na carreira dela, mas não se avalia nada a respeito disso. Tá? Foi muito bom ver esse dado aqui, que pelo menos numericamente somos metade dos cientistas aqui no Brasil, tá? Mas a liberação desse dado teve um efeito negativo em as pessoas começarem a dizer que a questão da mulher na ciência já estava resolvida. Eu ouvi isso várias vezes nos seminários que a gente apresenta com o Parenting Science, dizendo que não precisava de mais ações, de mais nada, porque essa questão estava resolvida. Tá? Então, ano passado, no Salão de Iniciação Científica da URGS, a URGS homenageou todos os seus docentes que são membros da Academia Brasileira de Ciências. Então, eu peguei a foto dessa comemoração, dessa celebração, dessa homenagem aos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências. Isso é uma prova bem clara de que a situação da mulher na ciência não está resolvida. E a gente consegue ver isso em outros dados que a gente tem disponível. Então, olhando o último censo do CNPq, que foi em 2016, não existem dados de 2017 ainda. Então, a primeira coisa que eles mostram é aquilo que a gente viu antes. Então, número de pesquisadores cadastrados no banco de dados do CNPq, que são quase 200 mil, distribuídos por faixa etária. Então, em quase todas as faixas etárias, de fato, mulheres ocupam 50% da posição de pesquisadores. As exceções são os extremos. Nós somos maioria em faixas etárias menores, e nossa participação diminui em faixas etárias maiores. Mas, fora isso, de fato, mulheres são mesmo 50% da população de cientistas do Brasil. O que não é positivo que a gente tira desses dados e mostra que a gente ainda não resolveu a questão da participação da mulher na ciência? Quando a gente vai olhar os líderes de grupo, então, naquelas faixas etárias onde a gente é maioria, ou pelo menos 50%, nós somos longe disso em relação a líderes de grupo. Então, essa posição de liderança, essa posição de maior reconhecimento, por assim dizer, a gente ainda não alcança. A gente só vai atingir igualdade nessa questão de líderes de grupo a partir da faixa etária dos 45 anos. E, obviamente, é uma análise complexa que a gente precisa fazer a respeito disso, mas a gente não pode ignorar que nessas faixas etárias aqui é quando a mulher vai decidir ter filho ou não. Então, existe provavelmente uma influência em estar em posições de liderança, em consequência da escolha de ter filhos ou não. O mesmo que a gente pode fazer essa análise de líderes de grupo, a gente pode fazer a respeito das bolsas de produtividade do CNPq. Então, 2015 foi o último dado que o CNPq liberou publicamente a respeito de gênero, mas em 2015 mulheres eram só 36% dos bolsistas de produtividade. Análises que a gente viu depois mantém esse número, ainda somos minoria em relação às bolsas de produtividade. E mais importante de analisar no nosso contexto em relação à maternidade
tá? É quando que essas mulheres entram nesse ciclo de bolsas de produtividade. Tá? A maioria dos homens vai entrar nas bolsas de produtividade de 45 e 49 anos, tá? O maior número de bolsas de produtividade está nessa faixa etária, enquanto para mulheres está entre 55 e 59 anos. Tá? Então, existe esse atraso, digamos assim, tá? Em a mulher atingir esse topo de carreira, essa posição de liderança, e a gente precisa entender por quê. Tá? Em nenhum momento, como eu mencionei no relatório da Elsevier, ou nos dados que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, a gente encontrou nada a respeito de maternidade. Tá? Existiam alguns trabalhos a respeito do impacto da maternidade, tá? Mas eles focavam principalmente em o que a maternidade trazia como consequência durante a formação das mulheres, ou seja, na graduação, na pós-graduação, e eles sempre foram estudos não quantitativos. Aí a maioria deles era das ciências sociais, não fazia uma análise muito abrangente. Tá? Qual é a principal consequência dessa falta de informação a respeito da maternidade e o que ela traz de consequências para a carreira científica da mulher? Tá? A gente não tem quase nenhuma política de apoio em relação à maternidade e a cientistas que são mães. Então, aqui no Brasil, desde 2014, o CNPq começou a prorrogar as bolsas de produtividade. Então, 1 ano de prorrogação na bolsa em decorrência da cientista se tornar mãe. Tá? Extremamente positivo, claro que é legal que exista essa iniciativa, mas ela é muito restrita. Tá? Dentro de todo o universo de pesquisadoras brasileiras de até 40 anos, que provavelmente é a faixa etária onde elas vão ter filhos, só 5% delas são bolsistas de produtividade. Então, ainda é uma iniciativa que atinge muito poucas pessoas. Tá? Ano passado, o Instituto Serrapilheira lançou o primeiro edital, tá? E até onde a gente sabe, foi o único edital aqui no Brasil, tá? Que leva em consideração a maternidade. Tá? Então, eles limitaram para pedido de auxílio nesse primeiro edital cientistas com doutorado a partir de 2007, e eles estendiam esse período para cientistas que tinham tido filhos. Então, 1 ano para um filho, 2 anos para 2 filhos ou mais. Tá? Mas, fora isso, no Brasil a gente não tem mais nada de política de apoio em relação a cientistas mães. Tá? Em termos mundiais, só para mostrar um exemplo para vocês, tá? Tem uma iniciativa muito legal da Austrália, tá? Que é o programa que eles chamam de Advanced Queensland, tá? Da Universidade de Queensland. Então, o que eles tinham nesse programa? Tá? Algumas linhas de financiamento, a principal deles era o que eles chamavam de fundo de maternidade. Tá? Então, a cientista que se tornou mãe, ou ia se tornar mãe, poderia concorrer a esse fundo específico para cientistas mães. Tá? E esses recursos, que eram de até $25 mil, podiam ser utilizados ou para contratar alguém para ficar no laboratório no lugar dessa cientista enquanto ela estivesse de licença maternidade, tá? Ou poderia ser utilizado no retorno dela para continuar o trabalho dela de pesquisa no laboratório. Tá? Então, foi extremamente legal a gente ter encontrado essa iniciativa. Nós entramos em contato com a coordenação desse programa lá da Austrália, eles nos passaram uma série de dados, aí só para exemplificar para vocês. Entre 2015 e 2017, eles beneficiaram com esse programa de auxílio maternidade 185 cientistas, num valor de aproximadamente $2 milhões australianos. Tá? E aí eles têm, então, essa análise de como é que as mães perceberam o impacto, tá, na sua carreira científica por ter recebido esse auxílio. Tá? E aí tem uns dados bem interessantes, por exemplo, tá, que a quase totalidade das cientistas que receberam esse auxílio de maternidade disseram que ajudou na transição de volta ao trabalho depois da licença. Tá? E todas elas disseram que poder contratar alguém para ficar no laboratório durante o período da licença é inestimável o valor dessa possibilidade para manter o progresso da pesquisa delas. Tá? E uma grande maioria também disse que, se não fosse esse financiamento, tá, a sua pesquisa teria sofrido um atraso ou até mesmo teria sido descontinuada. Tá? Então, chegando nesse ponto de que a gente não tinha dados para conversar a respeito desse assunto de uma maneira mais aprofundada, a nossa ação mudou um pouco de foco. A gente teve que deixar de lado essa história de criar um fundo específico para financiamento de pesquisa das mulheres, tá? E partiu para, então, entender o que acontece com a carreira científica de uma mulher quando ela se torna mãe. Tá?
Ju, acho que eu vou parar um pouco agora para a gente conversar. Passaram uns minutinhos. Sim, 20 minutinhos. Não, mas tudo bem, é que é tão bom ouvir você falar assim, não é tão. É porque não é essas informações, eu não sei se eu estou enganada, mas essas informações não são tão simples assim de ter, né, Fernanda? Eu acho que você, na verdade, teve um. Enfim, eu nem sei o que dizer, tanta informação, nem sabe se onde tem essa informação. Eu acho que as pessoas nem sabem onde conseguir. Todo mundo nota, eu acredito, essa dificuldade, esse gap, esse branco, mas tudo isso, assim, que você está falando de forma tão clara, eu não sei quem está aqui, Joana, Larissa, a Joana Aguiar, acho que eu conheço esse nome. Você trabalha com mapas conceituais ainda, Joana? Então, a Larissa, a Lívia, a Priscila, eu não sei, a Sandy, a Thaís, eu não sei se vocês tinham essas informações que a Fernanda conversou aqui com a gente, e o pessoal aí do Facebook que está acompanhando a gente, não sei se vocês tinham conhecimento de todas essas informações e das alternativas que a Fernanda está trazendo. Na verdade, você está apresentando alternativas, né, Fernanda? A gente foi buscar o que existia de informação, né? Então, aqui no Brasil não tinha nada, a gente foi buscar o que existia no exterior. Não tem. Em relação à maternidade em si, a gente encontrou 1 ou 2 artigos científicos que tinham números para conversar, mas não do Brasil. Aí, em termos de políticas de apoio, existem mais iniciativas, tá? Que a gente tem também se baseado para discutir um pouco. Mas essa da Austrália eu achei super interessante porque eles analisaram. Tá? Porque uma coisa que sempre nos perguntam é, então, realmente, ter uma política de apoio vai ter um efeito positivo? E como existem tão poucas, é difícil de avaliar isso. Aí lá nesse programa da Austrália, eles têm esses dados para nos passar. Mas até mesmo essa questão da participação da mulher na ciência, o CNPq poderia liberar informações que são bem preciosas, e a gente não consegue tirar essas informações de maneira muito clara, tem que perder muito tempo para conseguir encontrar essas informações. Pois é, eu fiquei realmente impressionada com essas informações que você está compartilhando com a gente, que contribuíram tanto com você. Fazem parte do Parenting Science ou isso é o seu caminho, a sua trajetória para que o Parenting Science fosse, enfim... não, são informações, não são nossas. Eu vou mostrar daqui para frente, vou mostrar o que a gente viu de dados. Essas são informações que o CNPq tinha antigamente um programa que era Mulheres na Ciência, alguma coisa desse, não lembro exatamente o nome, tá? E eles tinham, inclusive, editais de financiamento de pesquisa para assuntos relacionados à mulher na ciência. Mas isso já fazem alguns anos. Tá? Mas eles tinham nessa iniciativa a liberação de dados em referência à participação da mulher na ciência, tá? Que foi o que eu mostrei até agora. Não, entendi, mas esses dados não são tão... Esses dados, na verdade, você foi buscar quando você sentiu a dificuldade, né, nesse gap, correto? Sim, foi para tentar entender alguma coisa. Então, aqui a gente está com... O pessoal está falando que a Larissa falou que são dados novos para ela. Na verdade, a Larissa está dizendo, ela não é mãe ainda, mas ela pretende em 2 anos engravidar, quando ela tiver 35 anos. E ela está achando interessante porque ela sabe das dificuldades que as mulheres enfrentam, né? E a Joana, está contando a Joana, na verdade, citei a Joana, tenho que agradecer a Joana e ao Paulo e ao grupo dela, porque eles, mesmo não sabendo diretamente, contribuíram muito no desenvolvimento da minha tese de doutorado. Então, agradeço a Joana, Paulo Correia e ao grupo, porque eles compartilharam muitas coisas legais. E ela está dizendo que está finalizando o doutorado e eles estão planejando ser mães assim que passar no concurso, né? E ela se preocupa com a queda da produtividade na carreira. E a Larissa diz que acaba sendo algo que ela tem pensado bastante em relação a tudo isso. Assim, essa é uma discussão que eu acho que vale a pena, né? Essa queda de produtividade, a gente está tão refém da questão produtividade. Como eu disse, eu não sou mãe, né? Assim, nem estou planejando ser, talvez seja em outra vida, porque eu me perdi no caminho. Em algum momento, assim, a vida
levou a gente por um caminho. Eu nem sou tão produtiva no sentido de não poder ser mãe, mas dá medo, né? Você pensar, tem uma carreira, o trabalho, tenho família, filhos, você quer se dedicar aos seus filhos. Eu acho que eu nunca pensei nessa questão, talvez, Fernanda, porque eu me imagino como mãe, assim, eu acho que eu não ia querer muito sair de perto, não. Eu não sei como é, Priscila, você que está aí com uma de 5, 6 dias, né? Você também, Fernanda. Não, com certeza nossas prioridades mudam com o tempo. Mas só uma questão em relação a a parte de produtividade, tá? Então, uma coisa que sempre nos questionam nos seminários é dizer, então, esses editais, se vocês estão pensando, esse fundo de financiamento, diminuiria a queda na produção. Uma coisa que é bem claro para a gente é que a gente não acha que essa queda inicial não vai acontecer. E, sinceramente, ela tem que acontecer, tá? Porque a gente escolheu ter filhos, a gente decidiu ter filhos, então é justo que a gente consiga se dedicar a eles. Tá? O que a gente quer com as nossas, né, tentar discutir de política de apoio? Tá? Que essa queda não provoque a mulher entrar num círculo vicioso. Tá? De eu diminuir minha produção, eu não vou ganhar dinheiro, então eu não vou mais conseguir produzir e assim por diante. Tá? A gente quer diminuir o impacto que vai acontecer. Essa queda vai acontecer, mesmo a gente tendo fundos de pesquisas específicos, talvez uma iniciativa como aquela da Austrália de contratar um substituto no laboratório, isso não aconteça de maneira tão drástica. Tá? Mas só ter dinheiro não necessariamente vai diminuir essa queda inicial, tá? Porque é uma questão de tempo. Aí a gente nem espera que diminua, tá? Porque a gente quer que seja reconhecido que ter essa queda não é um desmérito na nossa carreira, tá? Porque a gente fez uma escolha consciente, obviamente, tá? Mas é uma escolha que é bastante significativa, muito além só do nosso mundo, né? A gente está querendo criar nossos filhos de maneira correta, eles vão ser os cidadãos do futuro. Entendo. A Thaís Bernardes de Queiroz está falando aqui com a gente, né? Todos esses dados são novos para ela está falando. Ela diz que não tem filhos, mas pretende ter um dia. E foi isso que motivou ela a participar dessa nossa conversa, né? Porque para ela é um pouco complexo conseguir conciliar a carreira e a maternidade. Exatamente, Thaís, eu me senti da mesma forma. Assim, eu conheço mães cientistas incríveis, olha a Fernanda aí, mas conheço muitas outras, não cabe nem citar aqui, mas ouço histórias de mães e pais cientistas que criaram seus filhos em cestinhos no laboratório, assim, eu acho isso surreal, acho incríveis histórias e hoje essas crianças não são crianças e alguns estão na carreira acadêmica, outros na vida, mas eu admito, é um processo que deve ser a conciliação, né? Não deve ser simples. Na verdade, você está dizendo, dá para conciliar, mas tem um período de dedicação aos filhos, né? Com certeza. A... Pode ser ou tenho? Não, só tem mais uma pergunta. A Aline está falando que ela, na verdade, é um comentário, né? Eu acho que aqui é uma troca de comentários, né? Com certeza. A Aline Caldeira diz que ela é mãe de 3 e dentre todas essas questões práticas que já foram citadas, ela ainda percebe uma certa discriminação por parte dos outros profissionais. Na instituição onde ela trabalha, até a orientadora dela sofre com comentários desnecessários por conta de ter aceitado ela como aluna de doutorado. E a Priscila, né? A Priscila, como eu falei aqui antes, antes da gente começar, a Priscila é uma parceira que eu conheço recente, então conheci ainda a Maria Júlia, ainda não tinha nascido, ela é multiplicadora regional de um dos nossos parceiros, do Núcleo de Economia Circular, e ela mostrou para a gente a Maria Júlia, 6 dias, linda, né? E ela está dizendo que ela só decidiu ter a dela depois de ouvir depoimentos positivos de cientistas mães. Então, ela tem medo do romantismo delas. Ela diz que tem medo. Tem, Priscila? Você acha que é romantismo? E aí, Fernanda? Não, assim, ó, de maneira nenhuma a gente quer desencorajar as pessoas a terem filhos, tá? Isso é bem o contrário, tá? A gente quer garantir que essa escolha não desencadeie nada negativo na carreira da mulher, tá? E tem maneiras de fazer isso, né? Então,
A gente vai ver alguns depoimentos depois que eu trago, que a gente recebeu ao longo das entrevistas que a gente fez. Né? Então, essas questões sempre se repetem. Elas estão presentes em todos. Das pesquisadoras que não têm filho, a questão de ter medo de ter e o que vai acontecer com a carreira. Tá? E daquelas que já são mães, a questão da empatia dentro do ambiente universitário, que é, às vezes, inexistente em relação às mães. Né? Então, a gente tem mais algumas coisas para mostrar em relação a isso. Uhum. Fique à vontade. Pode, Fernanda, fique à vontade, a palavra é sua. Tá, então, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a nossa primeira ação foi tentar entender, então, o que acontece quando a cientista se torna mãe. A maneira mais simples que a gente tinha de fazer isso foi através de um questionário online, que a gente aplicou para as pesquisadoras com e sem filhos, para ter esse comparativo. Tá? Então, só para mostrar para vocês como a gente está agora. Então, a gente teve mais ou menos quase 1.100 respostas a esses questionários, eles ainda estão disponíveis. Tá? Na nossa página, o www.parentingscience.com, ela tem os links para esses questionários. Tá? Então, existe uma diferença bastante grande tá? No número de respondentes que tinham filhos dos que não tinham. A primeira pergunta que a gente fez é se essa porcentagem aqui reflete o interesse maior das mães em participar, tá? Ou se, de fato, é essa divisão que ocorre no mundo científico aqui no Brasil, tá? Porque a gente não tem essa informação. Tá? Das 100.000 pesquisadoras cadastradas lá no CNPq, eu não sei quantas são mães. Tá? A gente fez um levantamento rápido do nosso Instituto de Biologia, de Biociências da URGS, tá? E a gente viu que se mantém mais ou menos essa proporção. Tá? De todas as docentes do nosso instituto, 75% são mães e 25% não. Tá? Então, talvez nosso questionário esteja refletindo como é a realidade, essa divisão entre pesquisadoras que têm ou não filho. Tá? Uma coisa que é importante para a gente queria um estudo que fosse amplo, tá? Uma pesquisa que tivesse a representatividade nacional, e a gente consegue isso, tá? Olhando aqui as porcentagens, corrigida pelo número de pesquisadores, tá? Mais ou menos igualitária entre as diferentes regiões do país. Tá? O que a gente pode, então, falar de dados que a gente tem, que vem, então, do Parenting Science? A primeira coisa que a gente queria entender é quando que a maternidade vai acontecer na carreira dessas pesquisadoras dentro das universidades. Tá? Então, a gente colocou aqui o tempo de contratação, tá? Quando elas tiveram um filho, tá? Depois da contratação. Então, a grande maioria das pesquisadoras vai ter filho cerca de 3 anos após a contratação nas universidades, tá? E a média de idade é de 32 anos. Aí, por que isso é relevante? Porque falar dessa idade como é relevante. Tá? A gente vai olhar quando que a maioria dos pesquisadores são contratados nas universidades, nas instituições de pesquisa, tá? Coincide com essa faixa etária, entre 30 e 34 anos. Tá? Então, a maternidade vai ser coincidente, tá? Com o período de adaptação dessa pesquisadora a esse novo universo profissional, tá? De agora ser uma pesquisadora, não mais uma aluna de mestrado, doutorado e assim por diante. Tá? A gente pergunta no questionário, algo que foi surpreendente para a gente, o que a gente encontrou é fora do período da escola, tá? As crianças estão em creche, enfim, cuidados durante o dia, quem é que cuida dos filhos? Aí a gente não esperava que a gente fosse receber essa resposta, tá? Mais das metades das pesquisadoras, das cientistas, são a única cuidadora, tá? Só elas cuidam dos filhos, tá? Só elas estão envolvidas nas tarefas que são decorrentes dos filhos. Tá? Uma pequena porcentagem aqui mostrou, respondeu que tinha uma ajuda limitada do pai e do filho, tá? Um número considerável até divide igualitariamente as atribuições da maternidade e da paternidade, tá? Mães e pais trabalham igualmente, e algumas têm algum outro tipo de auxílio. Tá? Qual é a primeira consequência, tá, dessa grande porcentagem aqui das cientistas serem a única cuidadora dos filhos? Tá? A gente pergunta se elas conseguem trabalhar em casa, tá? E quase metade das pesquisadoras disseram que não. Tá? Muito dificilmente elas conseguem trabalhar em casa. E para todo mundo que é cientista, a gente sabe que trabalhar em casa é rotina. Tá? Então, algumas disseram que conseguem fazer só tarefa simples ou só depois que os filhos dormem. Qual é, então? A gente vai numa cascata, tá? Essa falta de disponibilidade de tempo, tá? A gente pergunta se elas perderam prazo para submissão de editais de pesquisa.
Tá? E mais da metade delas diz que sim. Elas não conseguiram submeter algum pedido de bolsa, de edital, de financiamento, tá? Por causa de obrigações da maternidade. Tá? 40% delas disseram que não perderam nenhum prazo e 4% disseram que resolveram já de antemão nem submeter, nem tentar submeter, porque sabiam que não iam conseguir. Tá? Então, a gente entra numa discussão bem mais profunda de que aquela queda na produção já tem um impacto em se a gente vai conseguir financiamento ou não. Tá? Mas várias vezes a gente não consegue nem concorrer nesses editais, tá? Por causa das obrigações que a maternidade traz. Tá? E isso também influencia em como essa cientista vê a maternidade em relação à carreira. Tá? Não tem nada a ver com como ela vê os filhos, mas sim como é que ela vê a maternidade em relação à carreira. E aí a grande maioria diz que tem um impacto bastante negativo ou negativo. Tá? Eu não vou falar a respeito de produção científica de tempo agora, tá? A gente ainda está trabalhando com esses dados, e em maio a gente vai ter nosso simpósio, que vai ser quando a gente vai mostrar os dados completos do Parenting Science. Tá? Em todos os nossos seminários, sempre nos questionaram por que a gente não tinha incluído discentes, tá? De pós-graduação, alunas de mestrado, doutorado, que são mães na nossa pesquisa. Tá? E isso tem a ver com aquele início a razão de ter criado o Parenting Science. Mas então a gente resolveu incluir elas. Tá? Então, em fevereiro desse ano, a gente liberou questionários aí específicos para alunas de mestrado e doutorado que são mães, tá? E pós-doutorandas que são mães. Tá? Então, até o momento a gente teve, na verdade, hoje teve mais algumas, a gente está com 80 e poucas respostas. Tá? A gente não tem ainda muitos dados para mostrar, mas algo que a gente analisou, a gente pergunta para essas discentes, tá? Como é que foi a atitude do orientador em relação a elas estarem grávidas e terem filhos durante o período do mestrado e doutorado. E foi legal até de ver que uma porcentagem bastante grande disse que a postura do orientador, ou do orientador, enfim, foi positiva. Tá? Foi legal de ver isso. Obviamente existe ainda uma porcentagem dos orientadores que reagiram de maneira negativa ao fato da aluna estar grávida ou ter se tornado mãe. Tá? E a gente também pergunta como é que foi a postura da pós-graduação, do programa de pós-graduação. Tá? Aqui, na grande maioria dos casos, ele foi neutro. Tá? Ele cumpriu com as obrigações que deveria, mas não teve não fez nenhum empecilho, também não ajudou de nenhuma outra maneira, além do que era obrigado a fazer. Tá? Além das alunas de mestrado, doutorado e das pós-doutorandas, a gente ampliou também nossos questionários para os pais. Tá? Que isso também era outra questão que a gente sempre se levantava nos nossos seminários. Tá? E só para explicar para vocês, tá? A gente manteve o nome Parenting Science, o nome em inglês, tá? Porque de maneira nenhuma a gente desconsidera que o pai, quando é pai de verdade, também não vai sofrer impacto na carreira. Tá? Então, por isso a gente manteve o termo em inglês, tá? Para não estar aqui sempre falando maternidade e paternidade. Tá? Então, agora em fevereiro a gente também liberou esse questionário para os pais. A gente teve poucas respostas até agora, então eu não tenho nada muito para mostrar para vocês em relação a isso. Tá? O que a gente espera, então, com esses dados? Aquilo que eu já falei para vocês, conseguir desenvolver políticas de apoio, tá? E, obviamente, a gente sempre fala de apoio financeiro, a questão da cientista, tá? Mas a gente também, obviamente, não foge da questão pessoal, tá? Porque isso é uma consequência, tá? Eu vou mostrar alguns depoimentos que a gente teve que a gente recebeu para vocês, tá? Então, obviamente, a questão pessoal também vai ser influenciada com isso. Tá? Mas a ideia é isso. De conseguir, com números, discutir como é que a gente pode criar políticas para auxiliar, tá? Que a cientista que está nessa fase de recém-mãe consiga continuar dentro da ciência, tá? De uma maneira plena e competitiva. Então, eu vou mostrar os depoimentos. Tá? Nosso questionário é basicamente numérico. Tá? A gente quer ter números para discutir, tá? Mas a gente deixa o último campo aberto, tá? Para as pessoas falarem o que quiserem. Tá? E foi bastante legal de ver que a grande maioria das cientistas tinha algo para nos contar. Tá? Então, eu vou trazer alguns depoimentos para vocês. Tá? Então, o que é comum na grande maioria dos depoimentos que a gente recebeu? Tá? Sentir falta de empatia dentro do nosso meio. Tá? E isso é outra coisa que a gente espera contribuir, e a gente já viu algumas mudanças. Tá? O fato da gente estar levando essa discussão para dentro das universidades, dentro das instituições, algumas pessoas começam a reconsiderar a sua postura em relação a isso, a como encaram as mães dentro da universidade.
tá? Porque isso foi um relato constante, tá? Se sentir não acolhida dentro do ambiente de trabalho depois de ter se tornado mãe. Tá? Então, vários problemas que elas enfrentaram poderiam ter sido diferentes se elas sentissem essa empatia dentro do meio. Alguns relatos mais drásticos, que nem essa pesquisadora contou que era docente de um curso novo. Aí, na primeira reunião, ela estava grávida, na primeira reunião desse curso, o coordenador disse que, infelizmente, aquilo tinha acontecido, apontando para a barriga dela. Tá? Porque, obviamente, isso ia gerar algumas modificações dentro do departamento e ele não estava feliz com isso. Tá? Outra coisa que é constante nos depoimentos, tá? O receio de não conseguir se manter dentro do nosso meio, tanto como pesquisadora, como orientador na pós-graduação, tá? Pela questão da produtividade. Isso também é constante nos comentários da mãe. Tá? Mas algo que é muito positivo e vai de encontro com o que eu já falei, tá? Todas elas estão dispostas, tá, a pagar esse preço. Tá? A vontade de se dedicar aos filhos nesse início da vida deles é muito maior, tá, do que de continuar sendo uma cientista renomada. Tá? Então, um ponto que a gente sempre gosta de discutir, tá, é que a gente não precisa viver num sistema onde a mulher decidiu ter filho e ela precise ser penalizada por isso. Tá? Mas mesmo quando elas estão dispostas a pagar esse preço. Tá? Algo que também é recorrente em todos recorrente nos depoimentos que a gente recebeu é a questão de ter um impacto pessoal muito grande em termos de saúde. Tá? Então, esse ambiente que se torna hostil para a mulher dentro da universidade, depois que ela se tornou mãe, gera dificuldade de adaptação, e a gente teve muitos relatos de problemas de depressão, enfim, problemas psicológicos em decorrência de não conseguir adaptar essas duas fases da vida. Tá? Bom, o que as discentes sem filhos têm para nos dizer? Tá? E é aquilo que as gurias estavam falando ali antes, tá? De terem adiado a maternidade, tá? Por medo do que vai acontecer com a carreira depois de se tornarem mães. Tá? Elas têm bem claro que o sistema que a gente está inserido agora, ele é injusto. Tá? Elas antevêm, então, esse problema na produtividade, e eu achei bem legal essa docente aqui que não tem filho, que colocou que lá no Lattes tinha que ter um campo para preencher sobre maternidade, tá? Porque ela precisa ser considerada. Tá? O que as alunas de pós-graduação nos contam nesses questionários? Tá? A questão de falta de compreensão, tanto dos orientadores quanto do programa de pós-graduação. Tá? Então, essa aqui fala que até sugeriram que escondesse a gravidez do programa de pós-graduação. Tá? Pensar em desistir, porque, enfim, é complicado quando tu não tem um sistema de apoio a se manter dentro da pós-graduação. Tá? Aquilo que a gente já tinha visto nos depoimentos das docentes, né? A falta de empatia dentro do ambiente. Tá? E isso que, às vezes, até aquelas pessoas que são super compreensivas acabam, em algum momento, tá? Mostrando que não é tão simples assim a gente conviver dentro desse ambiente acadêmico depois de se tornar mãe. Tá? Pais não tem muito a nos dizer, a gente tem um número restrito ainda de pessoas que participaram, tá? Mas eles sentem também dessa mesma maneira uma incompreensão, tá? Para que dentro das universidades com aqueles que têm filhos. Tá? E do jeito que é hoje, nosso sistema é incompatível conseguir se dedicar à família da maneira que a gente gostaria, tá? E manter uma alta produtividade. Tá? Só para finalizar, então, terminando o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Obviamente, muito da nossa luta está relacionado à mulher conseguir participar da ciência. Tá? A gente quer conseguir dar condições para que a maternidade não seja mais um motivo para a gente não estar dentro de algum campo profissional. Tá? Mas mais importante do que isso, tá? Não existe mais nenhuma dúvida, já existem evidências científicas suficientes, tá? De que os primeiros anos de vida de uma criança vão determinar que adulto essa criança vai ser. Aí a gente não está falando só em questão de saúde, tá? Obviamente isso tem impacto, mas a gente está falando do desenvolvimento de várias competências, tá? Que vão se dar lá no início da vida da criança e vão ser levadas para a vida adulta.
Aí várias dessas competências vão ser em decorrência, o desenvolvimento dessas competências da interação que essas crianças têm com os seus pais. Tá? E essa interação só vai ser produtiva, só vai ser satisfatória para todo mundo quando a gente tiver tempo para poder se dedicar. Tá? Então, mais do que essa luta a respeito de a gente conseguir manter as mulheres na ciência, a gente está lutando por um direito dos nossos filhos de terem pais e mães presentes. Tá? Nesse início da vida deles que a gente sabe que é tão crítico. Tá? Só apresentar para vocês, tá? Então, eu sou a coordenadora do Parenting Science, tá? Aqui estão os meus 2 pitocos. Tá? Dentro da URGS, existem mais 2 pesquisadoras que fazem parte do Parenting Science comigo, a Lívia, que é do meu departamento, e a Ida, que é do Departamento de Genética do Hospital de Clínicas, da URGS. Fora da URGS, a gente tem o Felipe, que é pesquisador da Universidade Federal de Santa Maria. A Adriana é pesquisadora da Fundação de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A Alessandra é pesquisadora da Unipampa, de Uruguaiana, aqui do estado. E a Rossana é docente lá, pesquisadora da UES, da Unigran Rio. Então, eles estão sempre juntos, envolvidos nas ações do Parenting Science, junto comigo. Vocês podem nos encontrar através do nosso perfil do Facebook ou da nossa página. O nosso e-mail é parenting.science@gmail.com. Aí eu quero deixar um convite para vocês. Ontem nós abrimos as inscrições para o primeiro simpósio brasileiro sobre maternidade em ciência. Ele vai acontecer aqui em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de maio, na PUC aqui de Porto Alegre. E além de uma série de palestras e de conversas a respeito de mulher na ciência, a respeito de questões científicas da maternidade, a gente vai ter, nesse segundo dia do simpósio, uma discussão com representantes das instituições de fomento e das universidades aqui do estado, a respeito de política de apoio para cientistas mães. Então, vai ser a oportunidade que a gente vai ter de mais diretamente conseguir conversar com aquelas pessoas que, de fato, têm o poder de decidir sobre políticas de apoio, sobre editais de pesquisa, financiamento e assim por diante. Só deixar publicamente nosso agradecimento ao Instituto Serrapilheira. Se não fossem eles, esse simpósio não aconteceria. Então, a gente tem muito a agradecer por eles pela organização e patrocínio desse evento. E, por último, não sei se todo mundo já assistiu aquele documentário, O Início da Vida, O Começo da Vida, está disponível no Netflix. Mas, num dos episódios, numa das partes desse documentário, há uma ativista pelo direito das crianças lá da África, ela fala que um governo que leva a sério o desenvolvimento das suas crianças ou o futuro da nação é um governo que investe em parenting, em permitir que os pais consigam ter tempo de qualidade com os filhos. E com certeza essa é uma das nossas principais motivações para seguir em frente com essa luta. E é isso, Ju. Podemos conversar mais agora. Eu tô aqui assim, né? Como é que tá? Tipo, eu estou recebendo fotos de crianças maravilhosas, eu estou recebendo informações, eu tô aqui, ó. Fernanda, deixa eu me recompor, tá difícil. Eu tenho como ver o chat aqui, eu não sei mexer. Eu vou falar para você, porque assim, no chat não tá isso, é porque vai o pessoal do Facebook, o pessoal daqui, então vou contar para você tudo que aconteceu enquanto você estava contando pra gente, tá? Então, primeiro, começando por aqui, né? A gente tem alguns comentários. A Aline Caldeira está dizendo aqui que nós precisamos nos apoiar, começar com eventos como esse, discutindo, trocando, para que as instituições se adequem a essa realidade. Está parabenizando você pela pesquisa e pela iniciativa, e ela se sentiu aliviada e representada. Eu estou dizendo para ela, nem me diga, né, que você e essa iniciativa são incríveis, realmente. E ela continua, incrível, eu estava me sentindo num abismo entre continuar o doutorado dando gás para terminar no prazo ou desistir. Mas, but we can do it. Sim, eu falei com ela, né, Fernanda? Não, assim, ó, a gente não fala muito a respeito de alunas de pós-graduação, tá? por aquela questão lá do início de como surgiu o Parenting Science, tá? Mas a gente acaba se envolvendo nessas questões também, né? Então,
De fato, nossos programas de pós-graduação precisam mudar muitas coisas, e nossas agências de fomento também. Porque tem a extensão dos 4 meses da Bolsa agora, que era uma regra tanto do CNPq como da CAPES, e que agora é lei. Então, não é mais escolha deles, agora é uma lei, essa prorrogação. Mas ele traz penalidades para pós-graduação, como, por exemplo, essa extensão não é uma extensão daquela Bolsa, ela ocupa 4 meses de outra Bolsa. E aí, então, tem casos em que a pós-graduação não quer dar essa extensão da bolsa, né? E antigamente podia, não dá, agora não pode mais, porque isso vai afetar, né, todo o sistema de bolsas daquele programa. Então, algumas políticas existem, mas elas existem de maneira que não são tão eficientes. E aí causam esses problemas de a gente acabar expulsando os alunos lá dentro, de dentro dos programas e da universidade, porque a gente não dá apoio de maneira nenhuma. Então, pelo menos discutir esse assunto já é algo positivo. E a iniciativa, assim, eu também estendo meus agradecimentos, assim como você, ao Instituto Serrapilheira, porque, de fato, esse apoio ao Parenting Science é um apoio extensivo para todos os cientistas, e é um apoio demonstrando um pouquinho que demorou, né, Fernanda? Sim. Mas pelo menos sinaliza que agora a gente tem algum lugar, pelo menos, para começar a discutir isso, né? Que eles estão abertos a conversar a respeito disso. E talvez uma iniciativa deles vá ter efeito em iniciativas de outras agências de fomento. Né? Por isso, o agradecimento extensivo a vocês e a eles, que são realmente muito parceiros e sempre que podem colaborar, de fato, estão juntos. Assim, você fala um pouco do simpósio, Fernanda, da transmissão ao vivo. Conta um pouquinho, porque, assim, para a gente poder trocar, só conta um pouquinho o que vocês estão imaginando, porque a gente tem uma pergunta aqui, por exemplo, da Aline, perguntando se algum material será gerado depois do simpósio, porque ela adoraria divulgar no Rio. Então, eu acho que fala um pouquinho. Então, todo o simpósio vai ser transmitido ao vivo, Então, online. Então, a gente vai liberar um link nos dias do simpósio, não vai precisar de inscrição, não vai precisar de pagar nenhum pagamento para fazer parte, Nenhuma inscrição prévia, para acompanhar todas as palestras, Então, vão ser 2 dias cheios, A gente tinha imaginado originalmente esses 2 dias, porque a gente não sabia muito bem como ia ser quando a gente começasse a organizar, e no fim, falta tempo de botar tudo que a gente queria, Então, todo evento vai poder ser acompanhado ao vivo, online, depois ele vai ser disponibilizado no YouTube, todos os vídeos de todas as palestras, de todos os simpósios, todo o simpósio vai estar disponível depois os vídeos para que as pessoas possam assistir e divulgar, Em relação a material, a gente quer, obviamente, publicar esses dados depois, Então, eventualmente, a gente vai ter uma publicação, não sei se a gente vai separar, se vai botar tudo junto, ainda não sabemos, mas esses dados vão ser públicos com certeza, porque eles são essenciais para que a gente discuta o assunto. Uma coisa muito legal que a gente conseguiu, porque a gente teve o apoio do Serrapilheira, é que a gente está oferecendo recreação. Então, durante os 2 dias do evento, durante todo o dia, a gente vai ter um espaço onde as mulheres, mães, pais, enfim, que quiserem comparecer presencialmente ao simpósio e têm obrigações com os filhos, possam levar eles. Então, a gente vai ter toda uma estrutura para receber crianças também. Isso é algo que faz muita diferença. A gente tem relatos de um monte de gente que não consegue participar em congresso, porque, enfim, o que quer fazer com a criança, ainda mais se for uma criança pequenininha. Então, a gente tem essa possibilidade também. Eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu oferecer esse serviço também no simpósio. Realmente é uma sacada, né? Afinal de contas, certamente as crianças podem estar junto nesse momento. Enfim, a Sandy está falando aqui que ela é bem nova para ter filhos, mas que esse webinar ajudou muito na reflexão do que ela vai fazer para frente, e agradeceu pela apresentação. E assim, a gente tem vários comentários lá no Facebook. A gente tem pessoas... Lembra que eu falei que eu conheci algumas pessoas com muitos filhos, né? Eu vi que uma botou lá que tinha 4. A professora Maria Vedança, ela hoje ela é
é diretora acadêmica do consórcio CEDERJ e vice-presidente da Fundação CCIERJ. E era um pouco dela que eu estava falando, né? Dos 4 filhos que iam para o laboratório. Antes dela, os orientadores dela já levavam os filhos, assim. E ela diz, é difícil. E sim, é difícil, acredito eu. Eu acho ela incrível, porque criou filhos incríveis, realmente. E nesse contexto, né? Ela diz, foi difícil. Não deve ser fácil, né? E às vezes o ambiente não é favorável, né? Aham. Você está falando de alunos, ou até mesmo uma pesquisadora que está no início da carreira, se não há compreensão, não adianta nem querer tu levar o filho para o laboratório, querer fazer esse esforço extra. Assim não é bem recebido e assim por diante. Mas também, às vezes, até pela segurança também, né, Não é Fernanda? qualquer lugar que a gente pode levar nossos filhos. Meu laboratório ainda é um pouco tranquilo, mas obviamente a gente minimiza Aham. eles ficam lá dentro, porque não é um ambiente para uma criança. Né? Aí a gente tem aqui a Olga Linhares, está falando que gostou muito do debate, está falando sobre o que é a vida dela, né? Então, ela está dizendo que eu perdi a mensagem agora, meu Deus, achei de novo. Ela está dizendo que tem 2 filhos, um pré e um adolescente, e até hoje ela tem dificuldades em conciliar a maternidade com a carreira, porque há muita cobrança dos 2 lados, nas 2 vertentes. Com certeza, né? Uma coisa que tem que ficar bem claro é que, por mais que a gente crie políticas de apoio e tal, a gente está falando para um período restrito. E a gente sabe que a gente vai ser mãe para sempre. Né? Então, o que a gente quer auxiliar é nessa primeira fase que a gente sabe que é a mais difícil. Tá? Mas mãe é para sempre e vai ser sempre uma questão a mais que vai ter que ser considerada na vida dessa cientista. Tá? Até acho que, não sei, depois que os filhos se tornarem adultos, como é que é? Não cheguei nessa fase ainda. Dizem, quem tem filhos adultos, que eles, apesar de crescerem, continuam os filhinhos da mamãe ou do papai. Então, enfim, eu não sei, não tenho autoridade nem conhecimento para falar do caso. Aqui, na verdade, a Priscila, na verdade, a Aline está dizendo que deveria ser assim, né, com recreação e tal, em todos os congressos e seminários, né, deveria ser praxe, né. A Joana Aguiar está no Facebook comentando que é um assunto muito interessante e crítico que precisa ser amplamente discutido e está agradecendo o webinar. A gente também tem uma mensagem da Ana Paula, que eu vou ler daqui a pouco, que eu não estou encontrando, porque às vezes some, são comentários que vão e vêm, eu estou tentando atualizar. Sabe que mulher é aquela pessoa que, todo mundo fala, né? Tem que fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Estou aqui tentando. A Priscila está falando que ela amou a apresentação. Se você pode compartilhar os slides, porque ela queria divulgar os dados, né? Se é possível. Assim, na verdade, está gravado, no Facebook, né? Isso. Mas eu não sei se ela pode compartilhar, ela está pedindo. Com certeza, com certeza. Você pode... Nos deem crédito, tá? Tranquilo, esses dados são para fomentar a discussão do assunto. Não, claro. E aqui também a Ana Paula está dizendo que ela passou muitos anos. Ana Paula Silva, ela sempre está com a gente aqui, hoje ela está no trânsito, então ela passou muitos anos sem estudar por causa da maternidade. É preciso política pública, sim, e preciso divulgar a problemática, porque há muito preconceito em todas as esferas. Uma vez ela ouviu de um professor que ele não tinha culpa se eu tinha muita louça para lavar. Outra vez, um aluno apontou para mim e disse que eu estava na universidade para me ver livre do bando de filhos que ela tem. É horrível. Eu faço parte da coordenação do nosso curso de graduação em biologia aqui na UFRGS, né? E não é relacionado ao Parenting Science, mas eu acabo me envolvendo nessas questões porque é um tanto quanto absurdo o posicionamento de vários professores, colegas e das instituições como um todo em relação a alunas que são mães. A gente não tem política de apoio nenhuma, isso é zero, mas nem mesmo tolerância com isso. Eu não sei bem o que motiva isso, de que em muitos casos parece que as pessoas, a mulher se tornou mãe, ela precisa pagar algum preço por isso. A gente vê essa atitude em muitos dos nossos colegas docentes,
quando a gente tem alguma situação que envolve alunas que são mães, né? Então, com certeza, discutir o assunto já é um caminho para tentar, pelo menos, sensibilizar algumas dessas mentes. A gente sabe que a gente não vai mudar o mundo inteiro, né? Mas pelo menos conversar sobre isso talvez abra os olhos, né, de algumas pessoas. Fernanda, eu vou te mandar aqui uma foto que eu recebi para o seu Facebook. Aí você me diz aí o que você acha, que essa foto foi tirada hoje à tarde. Olha a situação. Aí você avalia aí, que é daquela moça que apareceu aí mais cedo ao vivo. Aí você avalia se quer compartilhar, tá? Porque... Tudo ok da Priscila? Sim. É a Maria Júlia. É isso que eu vou recebendo no meio do caminho. Como é que faz para manter concentrado, Sim. né? Vai ficando difícil. Olha quanto livro. Sim, é a nossa vida. Então, se quiser, pode compartilhar para vocês verem aí, viu? Ela está autorizando, ela que mandou. Então, para apresentar aí para vocês a nossa mais nova filha de cientista, por enquanto, né, Fernanda? Quem sabe ela vai ser cientista também, né, Priscila? No meio desse monte de livro, não sei não, hein? Vai crescer já. Você quer compartilhar aí ou eu compartilho aqui? Tá falando comigo? Sim. Eu compartilho tu? Não, compartilha tu aí. Ah, então. Eu tô mexendo em muitas coisas aqui, eu já me perdi. Calma aí, deixa eu achar ela agora, eu me perdi, que eu parei aqui, ó. Eu apertei em alguma coisa aqui, eu não sei o que eu fiz. Não tem problema, vou encontrar aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Essa é a mais nova, essa é a Maria Júlia. Ela é filha de uma das nossas parceiras aqui, assim como a Fernanda, uma parceira da Rede de Pesquisadores. A Maria Júlia também já é parceira, viu, Priscila? Ela é filha da Priscila, uma professora da Universidade Positivo, lá de Curitiba. Trabalha com economia circular e teve uma bebê, a minha Belinha, como ela chama, mas olha isso, gente. Olha quanto livro. Eu estou impressionada. Ela se entendeu bem aqui, Priscila? O que você acha, Fernanda? Eu acho que ela se entendeu, né? Mas esse foi o pai, viu? Que estava, tá vendo? Os pais aí, ó, tendo que preparar a aula, porque como é que é a licença paternidade, né? Isso também é legal, porque ele está preparando a aula com uma bebê de 5 dias. Pois essa também é sempre uma discussão que a gente tem nos seminários, tá? Não falei nada aqui, porque, enfim, eu reduzi um pouco o seminário, porque geralmente é bem mais longo, tá? A licença paternidade no Brasil é uma piada, tá? Porque são 5 dias, tá? E para pais que são do sistema público, né, federal, aí essa licença se estende até 20 dias. Tá? Então, a gente não permite que o pai seja pai, tá, com uma licença dessas. Né? Então, certamente é algo que precisa ser discutido, não é específico do mundo científico, obviamente, tá? Mas que precisa ser discutido, porque é inaceitável que a licença seja tão curta. Tá? Ela tem que ser estendida pelo menos os mesmos 6 meses da mãe. Tá? Isso em relação ao filho, obviamente, o pai tem que estar presente para o filho, mas isso também vai diminuir bastante a carga da mãe. Então, essa discussão da licença paternidade certamente é algo que precisa ser levantado na nossa sociedade como um todo. A gente ainda sofre com isso de que, para muitos, né, para uma grande parte da nossa sociedade, ter filho é coisa da mãe, né? A gente que tem que cuidar. Então, certamente, precisa conversar a respeito da licença paternidade, sim. Eu acho que é super importante falar sobre isso, né? Porque a sociedade realmente tem que se acostumar com mudanças que, na verdade, não são tão novidade assim, né? Os pais, assim, e os pais também acho que é importante eles terem esse momento, né? A gente fala tanto da maternidade, mas essa questão familiar, eu acho que é muito importante, né, Fernanda? Porque, assim, você tem essa questão da unidade, como você falou, distribui um pouco nesse momento, né? Porque, enfim, os pais também deveriam ter o direito de namorar esses bebês tão gostosos assim, né? É sempre o que a gente fala, a gente não está permitindo que os pais sejam pais da maneira que muitos gostariam. Talvez nem todos, ok?
tá? Mas a gente deveria dar o direito para que aqueles que querem ser pais de verdade, né, consigam ser. Ó, apareceu... Não, agora eu não aguento. Não consigo. Olha lá, de banho tomado ainda. Isso é uma homenagem, Fernanda, para você, na verdade. É uma bebê que está chegando numa discussão tão bonita que você está levando. A gente agradece. Obrigada. Não posso chorar. E, além do mais, é uma pessoa que está aí lutando na carreira e é mais uma mulher que está chegando, né? Então, uma homenagem a ela, na verdade, uma luta. Eu acho que hoje é mais um dia de... A minha opinião é que hoje é mais um dia de conscientização, de reflexão, de lutar por... Nem é lutar por espaço, porque eu acho que a gente não sei se a gente precisa mais disso. Você acha, Fernanda, que a gente ainda precisa lutar por esse espaço? Espaço não. Tá? Que nem aqueles números que eu mostrei. Numericamente, nós somos metade da população de cientistas no Brasil. Tá? Então, a gente tem espaço que a gente precisa ter reconhecimento, tá? E garantia de condições. Eu imagino que muitos de vocês conheçam a Márcia Barbosa, tá? Que é daqui da URGS, que é uma voz muito ativa em relação à participação da mulher na ciência. Aí ela sempre fala do efeito tesoura que a gente tem, né? De que nas posições, nas coisas de base, as mulheres são maioria, e quando a gente vai indo para o topo das carreiras, a gente vai diminuindo a participação das mulheres. Tá? Então, nós temos a capacidade de seguir adiante, só precisa que as condições sejam garantidas. Né? Então, é muito mais uma luta por reconhecimento do que por espaço, necessariamente. Né? Claro, a gente está falando sempre de uma maneira geral. Né? Obviamente, dentro da ciência, a gente vai ter campos onde a situação da mulher é muito mais complexa do que a gente vê nesse cenário global. Né? Se a gente vai lá para a área das exatas, engenharia, a gente sabe que é uma realidade diferente. Né? Mas essa análise geral é muito mais reconhecer o que a gente pode oferecer, né? E como a gente tem capacidade de oferecer tanto quanto. Então, eu vou, se todo mundo tiver ok, Priscila, agradeço com todo o seu carinho ter vindo compartilhar com a gente seu momento, compartilhar com a gente a Maria Luísa, a Maria Júlia, e Fernanda, agradeço pela paciência também de receber um bebezinho, e a Priscila. Pode falar, Priscila, se quiser, fica à vontade. Deixa eu te desmutar aqui. Pode falar. Eu agradeço mesmo, Fernanda. Quem sabe a gente pode estar junto lá no simpósio. Eu acho que vale muito a pena que as pessoas estejam presentes e prestigiem esse simpósio, né? Porque, de fato, é um momento... acho que vai ficar na história, hein, Fernanda? Pelo menos é um início de algo que a gente não tinha até agora, né? Se tornou muito maior do que a gente esperava, não há dúvida disso. A gente tinha imaginado um evento muito mais simples, muito menor. Então, eu acho que, de fato, vai desencadear mudanças. Né? E espero que positivas todas. Se a gente puder contribuir, né, Priscila? Nós, a Maria Júlia e todas as pessoas que passaram por aqui. Vocês estão todos convidados. Né? Eu sei que, às vezes, a viagem até Porto Alegre não é simples. Né? A gente está no outro extremo do país, mas acompanhar online. A gente vai tentar criar alguma plataforma de interação. Eu não sei se a gente vai conseguir ter muita interação para aqueles que estão assistindo online, mas tentar manter alguma mediação, de repente algum espaço de perguntas, a gente está pensando ainda em como fazer isso. Mas espero ter todos presentes com a gente. Todo mundo agradecendo, nós também. Comemore bastante, viu, Fernanda? Abrace muito seus filhos. E a gente está com você agora e tudo que você precisar, a rede está à disposição. Eu acredito que o NEC também, temos muitas mulheres, a gente tem parceiras, a maioria dos nossos parceiros, para você ter uma ideia, não é por nada não, sim, mas são mulheres. Então, a Karina do Eureka Brasil, as meninas do Profissão Biotech, o NEC, Exchange for Change, todas mulheres, né? Todas essas parcerias. Então, eu agradeço muito pela parceria de vocês, não por só ser mulheres, mas por serem tão parceiras e querer compartilhar com a gente tudo que vocês estão construindo. E a Aline também está agradecendo, está desejando sucesso no simpósio. Obrigada, e está falando para contar com você para fazer esse movimento. Hora de cuidar das crias. É normal, essa hora daqui a pouco os meus voltam. Então... da avó.
Então, um beijo para vocês. Priscila, manda um beijo para Maria Júlia. Vai namorar ela. Obrigada. Um beijo, Tchau, Fernanda. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal do Facebook. Até logo.